naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas às suas correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente, surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Versículo 8. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe: anda. O anjo: põe a tua capa e segue-me. Amém? Versículo de número 18. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados, quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Versículo 19. Ordenando uma busca completa e não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, essa é a tua palavra, linda, maravilhosa, perfeita, onde não há erro, Senhor, porque ela é perfeita. E nós cremos, Pai, que o Senhor pode falar conosco hoje, Pai. Fala com a tua igreja, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Toca, Pai, onde eu não posso tocar. Abençoa, Pai, onde nós não podemos abençoar. Cuida, Pai, onde nós não podemos cuidar. Eu te louvo, Senhor, nessa noite pelas pessoas que aqui estão, por tudo que foi feito aqui já, pela palavra, por tudo, Pai. Seja aqui conosco nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Antes do texto do capítulo 12, irmãos, no capítulo de número 11, no contexto imediato desse texto, essa era a situação no momento em que aconteceu isso com Pedro, de fome. Existia muita fome, existia fome de comida, uma fome sim espiritual, mas também uma fome de comida. E além dessa fome de comida, essa necessidade de alimentos, a igreja se mostrou muito atuante nessa época. A igreja de Atos 2:42 permanece em Atos 12. Pastor Dé, qual é a igreja de Atos 2:42? A que perseverava na doutrina, perseverava no ensino dos apóstolos, na doutrina, no repartir do pão e nas orações. Esse povo aqui que está sendo perseguido nesse momento é um povo que estava passando fome, lutando ali para sobreviver, para comer o pão. E a igreja se mostrava fiel, mandando por meio dos apóstolos comida para eles. E a igreja estava vivendo assim. E isso incomodava muitas das pessoas. E diante de fome, dessa perseguição, a igreja lutando em oração, sendo abençoada, e acima de tudo isso, morrendo.
Esse é o contexto aqui, é onde esse povo está vivendo aqui, é num lugar de morte. Era andar na rua e o camarada matar. É cristão? É de Jesus? É do caminho? Vai morrer. E aí, como o texto diz, Herodes matou Tiago apóstolo, não Tiago irmão de Jesus. Tiago irmão de Jesus vai vir lá na frente. E ele achou muito bom isso. Ele falou, pronto, agora nós vamos pegar agora o cara. Vamos mandar matar o ferrabras do momento, o grande arrumador de confusão. Porque diziam nessa época que Pedro era o substituto de Jesus. E Pedro faz essa defesa. Não, eu não sou o substituto de Deus. Deus me livre, longe de mim de ser o substituto de Jesus. Pedro faz essa defesa que ele nem se parece, ele está longe de ser Jesus. Mas eles pensavam que Pedro viria como um Jesus, para fazer tudo o que Jesus fez. E colocaram a cabeça de Pedro a prêmio. E perseguiram Pedro. E ele era tratado como um bandido de alta periculosidade. E pegaram Pedro e fizeram o quê? Lançaram Pedro no cárcere. E o cárcere, na época de Jerusalém, irmãos, de Israel, dessa época aqui, é um cárcere não como nossos cárceres aqui, que o camarada tem 3 refeições por dia, café da manhã, comidinha, não pode levar um peteleco na orelha que já vê os direitos humanos, já pega quem deu o peteleco, já processa, se o policial olhar de cara feia, já processa o policial. Não! Lá o camarada era tratado como um preso. Vocês vão ver que no texto Pedro estava preso por algemas. Ele era algemado dentro do cárcere interior. Aqui o camarada é algemado, né? O irmão Rogério que é policial. É quando ele vai para o fórum, quando ele vai para algum lugar. Não, ele era algemado dentro da cadeia. Estava preso. Literalmente preso. Além de estar encarcerado, ele estava algemado. E esse camarada era tratado como um Fernandinho Beiramar. Esse cara não pode fugir. Então vamos colocar aqui 4 sentinelas com quantos soldados? 4 soldados. Faz as contas. 4 vezes 4? 16. Esse Pedro devia ter matado muita gente, né? Esse Pedro assassinou muita gente, sim ou não? Matou, estuprou, né? Só pode ser. Meu Deus, um homem para ter 16 guardas, sentinelas. É para não dormir. Esse cara é muito perigoso, Patrick. Ele era terrível, esse Pedro. Prende, não coloca sentinelas aí. Quando um tiver com sono, já coloca outra sentinela. E ninguém dorme. Enquanto não passar essa festa deles. E aí, no outro dia, nós vamos matar esse camarada. Aí, meu irmão, nós vamos acabar. A gente matar esse Pedro aí, que esse Pedro aí está pensando que ele é melhor do que os outros. Vamos matar. 16 soldados na cola do apóstolo para não dormir. Era mais ou menos assim, gente, de 6 em 6 horas. De 6 em 6 horas tinha uma escolta. De 6 em 6 horas um rendia o outro. Opa, vamos lá, agora vai ficar gente, pode dormir. E daqui a pouco, e as sentinelas em locais específicos dentro da cadeia. Olha só, vamos lá. Só que esses camaradas prenderam Pedro. Só que eles não entenderam que existia uma igreja nessa época que orava. Uma igreja que não se alegra com a derrota do irmão. Se hoje, meu irmão, na igreja do século 21, um irmão nosso, um pastor for preso, a primeira coisa que a igreja vai fazer, querido, é dizer o que ele fez. Qual foi o pecado que ele cometeu? Vixe, adulterou. Vixe, deve estar traficando. Deve ser traficante. Vixe, esse pastor foi preso. Ih, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que a igreja faz, querido, é atirar pedras. É acusar. Eu conheço um caso de um pastor, a Kedman, o Patrick também conhece, que quando ele foi preso, a igreja pegou pedras e atiraram naquele homem. E parece que o que estava ruim ficou pior. A igreja não entrou em prol da oração, para orar por aquele homem, para que ele fosse liberto. A igreja não moveu uma unha para aquele homem saísse daquela situação de cadeia. Pelo contrário, julgaram ele, condenaram ele, apedrejaram ele, viraram as costas para ele.
Essa é a igreja do século 21. Essa é a igreja que nós vivemos hoje. Uma igreja que não ora, uma igreja que apedreja, uma igreja que aponta, uma igreja que antes de qualquer coisa, em vez de orar, acusa, apedreja, mata, assassina. Porque, como eu sempre digo, nós, infelizmente, somos o único exército que matamos os nossos próprios soldados. Ah, é? Caiu? Ih, vai pisar mais, eu vou atropelar, o que eu puder fazer para matar, eu vou matar. Ah, está em pecado? Vixe, sai fora, aquele ali é aquele adúltero. Ixi, aquele ali prostituiu. E aquele ali mentiu. Aquele ali... Não, nós somos santos, nós não pecamos. Vamos ficar longe desses cães. Essa é a igreja. Esses são os jovens. Somos nós nas mídias sociais, criticando, assassinando, matando pessoas. Só que a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja modelo para a igreja do século 21, a igreja, a verdadeira igreja. Porque, querido, se tem um livro na Bíblia que não tem fim, é o livro de Atos. Chega no último versículo de Atos e vê se acaba. Não acaba, porque a igreja continua até a vinda do Senhor. Atos dos Apóstolos, querido, ele não termina. Começa em Lucas, segunda parte Atos, e a terceira parte, querido, está vindo até hoje. Só que a igreja do século 21, ela se desvirtuou do que vivia esse povo, de que vivia realmente a igreja do Senhor, querido. Pedro foi preso, mas a igreja, em vez de acusar, em vez de assassinar, em vez de dizer palavras, conspirar, fazer rodinhas, a igreja orou. O versículo que eu mais amo é esse aqui, irmão. Quer ver? Abre comigo lá. Capítulo 12 de Atos, versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Aleluia. A igreja orava fervorosamente a favor de Pedro. Nosso irmão está preso, nosso irmão está em dificuldade, nosso irmão está num local onde as urinas passam dentro da cadeia, as fezes que descem da cidade passam por lá, o lugar é úmido, fétido, e o nosso irmão querido está naquele lugar. Não vamos aceitar, vamos orar. E a igreja fervorosamente, em unidade, orava por Pedro. Eles não contavam com isso. Vamos matar, vamos prender, vamos arrebentar, vamos... Ponto final. É fim de carreira. É ponto final para Pedro. Mas quando o homem diz que é ponto, Deus coloca uma vírgula. Então é ponto e vírgula para Deus e continua a história do homem. Era fim de história, era fim de carreira. Acabou para Pedro. Não acabou, porque tinha uma igreja que orava. Tinha um propósito de Deus. Aquele homem, querido, ele foi preso injustamente, por ser cristão, por fazer o bem, por falar a verdade. Porque parece que é meio paradoxo. Deus vai tirar a pessoa da cadeia? Que Deus é esse? O cara está preso? Sim, ele estava preso. Deus o tirou. Mas não, se ele tivesse matado alguém, assassinado alguém, Deus não tiraria ele de lá. Porque Deus, ele é justo. Deus, ele é certo, ele é correto. Mas a igreja orava fervorosamente. O que ia acontecer com Pedro, irmãos? Morrer. Era morte. Ia acabar com Pedro. E o povo orando. E os jovens orando. A igreja do Senhor reunida naquele lugar, escondida. Porque não podia orar gritando não, meu irmão. Porque o texto fala, orando fervorosamente, disse que parecia que tinha um Pentecoste lá, né? Senhor, meu Deus, liberta. Não. Esse fervor aqui não é grito, querido. Esse fervor aqui, sabe o que é? É unidade. É calor humano. É eu e você. Somos nós, como igreja do Senhor, que não oramos mais. Nos reunirmos em oração. Em prol da vida do meu irmão que sofre, da minha irmã que sofre. Perdemos o prazer de orar.
Me parece, querido, que orar não mais faz parte da nossa agenda cristã evangélica. Parece que orar hoje para nós é uma tarefa muito difícil. Dá sono, dá cansaço. Eu quero reclamar e chamar os jovens dessa igreja hoje. Querido, dedique 50% do tempo que você fica na frente do computador, 50% do tempo que você fica na frente de um filme, 50% do tempo que você fica na frente do WhatsApp, 50% que você gasta na frente do Facebook, em oração. Ore, ore. Quintas-feiras, estamos aqui. Vem para cá. Quinta-feira, vamos orar. Acordou de manhã? Ore. Vai dormir? Ore. Vai comer? Ore. Agradeça. Deus mudou a sua história, querido. O nosso irmão Breno disse aqui hoje, querido, porque ele entrava dentro daquele carro todos os dias e ele murmurava, e ele falava coisas, ele falava mal do dia dele, ele falava mal do trabalho dele. Quantas vezes, querido, nós somos assim também, falamos mal de tantas pessoas, de tantas coisas, e em vez, querido, de falar que nós somos do Senhor, que somos gratos a Ele, cantar e louvar hinos de louvor. Mas existe um problema, querido, como a canção que foi cantada aqui agora por último. Nós precisamos voltar à essência da adoração. Nós precisamos retornar ao primeiro amor. A igreja se esqueceu. Para que ela foi chamada? A igreja foi chamada para orar, para repartir o pão, para se desenvolver na doutrina, para aprender a Bíblia. A igreja foi chamada para cuidar um do outro, porque nesse contexto eles cuidavam um do outro. Mas não era cuidar da vida do outro falando mal da vida do outro, não. Era dividindo o que ele tinha um com o outro, era dando o que ele tinha para que o outro tivesse, era repartindo o pão, era orando pelo próximo. Mas não, a igreja do século 21 mudou as prioridades. A oração que é feita é: Senhor, eu preciso do meu carro. Senhor, abençoa minha mãe, meu pai, minha tia. Senhor, cuida de mim. Cuida de não sei de quê. Tudo cuida para mim, Senhor. Deus, me dá um carro. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá. A igreja se preocupava com o outro. A igreja primitiva era uma igreja que se preocupava com o próximo, que em vez de criticar o líder, um dos líderes que era Pedro, eles foram orar: nosso líder está preso, nosso pastor está preso. Mas nós falamos mal dos nossos pastores, nós sentamos nas nossas mesas e comentamos e falamos mal dos pastores, falamos mal do presidente da república, falamos mal dos governadores, falamos mal que o Brasil não presta. Você entra no Facebook, hoje eu entrei, o cara falou assim: eu estou desistindo do Brasil, eu não aguento mais, vou mudar para os Estados Unidos. Nós não oramos mais pela nossa nação, nós não oramos mais pelas autoridades, nós não oramos mais pelo próximo, nós estamos pouco nos lixando com o problema alheio. Eu estou pouco preocupado se o camarada tem comida para comer, se o cara tem como se locomover, se tem botijão de gás cheio, se está vazio. Eu estou pouco me lixando, porque primeiro farinha, como é que o ditado fala? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Os apóstolos daquela época, o contexto era de fome, de miséria, de perseguição, de morte. Não existia alegria na morte dos irmãos, nas mortes dos queridos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: volta, ainda está em tempo. Larga essa preguiça, larga esse comodismo e vai orar, irmão. O tema hoje é oração, a oração que liberta, a oração que salva. O tema dessa mensagem é: orai pelo próximo. Orai pelo próximo, querido.
Larga um pouquinho de você, querido. Esquece um pouquinho você. E comece a orar pelos teus amigos, pelos teus irmãos de igreja, por essa nação, pelas prostitutas, pelos mendigos, pelos drogados. As ruas clamam por você, querido. Os pobres, os necessitados clamam pela sua mudança de atitude. E cadê você, querido? Gasta mais tempo na frente de uma televisão, falando mal do próximo, falando de um, de outro, e se esqueceu para que foi chamado. Aleluia. Jesus te chama nessa noite e te convoca a ser aquele soldado, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que ora, que gasta tempo em oração. Você não tem mais orado. Você está perdendo, você está com muito tempo. Você não tem tempo para orar. Você não tem mais tempo de ler as escrituras. Eu estou muito atarefado, muito tempo. Mas o seu dedo, querido, é 24 horas nesse WhatsApp. É 24 horas nesse Facebook. É 24 horas mandando e-mail de piadas, de brincadeiras. E se desmancha, e nós nos desmanchamos de sorriso dessas piadas. Enquanto os jovens estão morrendo nas drogas, enquanto as prostitutas estão sendo assassinadas, cadê a igreja do Senhor? Cadê você? O que aconteceu com você, igreja do Senhor? O que está acontecendo conosco, meu irmão? Perdemos tempo com tantas coisas e nos esquecemos da adoração, do louvor, do devocional. Os grandes reformadores como Lutero oravam 2 horas, 4 horas por dia. Liam as escrituras 4, 5 horas. John Wesley orava todo dia das 4 às 6 horas da manhã. E não se cansava de fazer isso. Preocupava com a qualidade da oração. Todos os grandes homens, Moody, Philly, todos esses homens oraram muito e deixaram um legado nessa terra. Qual o legado que você quer deixar nessa terra, querido? De que teve um carro, uma bicicleta, freio a disco, e teve uma casinha, e passou por essa vida, e não deixou um legado? Porque nós somos levados todo dia por esse sistema, um sistema capitalista, esse sistema religioso, que tem se implantado cada dia nas igrejas, de que nós somos sempre buscando mais, insaciáveis. Mas hoje a convocação é, querido, não para de trabalhar, não para de sonhar, não pare de lutar pelos seus objetivos, não pare disso não, mas pare um tempo e ore pelo teu próximo, ore pelo o que não é teu próximo. Respeite as autoridades, respeite os mais velhos, respeite tua mãe, respeite teu pai. Está faltando isso, porque nós estamos contaminados, a nossa carne está inchada, porque nós deixamos de alimentar o nosso espírito. E saber também, e já termino rápido hoje, que esses homens oravam. Pedro foi liberto. Deus mandou um anjo e o libertou. Talvez no enredo, quando eu prego, eita, o pastor André vai pregar agora, e aí vai dizer todo aquele enredo de que Pedro foi, e por causa da oração, e foi liberto, e aí aquela mensagem extravagante,
que esse Deus que quando a igreja ora, liberta, amém, glória a Deus. Mas eu não quero falar de Pedro hoje. Eu quero falar daqueles irmãos que morreram, a igreja orando fervorosamente, e eles foram comidos pelos leões. Tiago, que no começo desse texto foi morto ao fio da espada. Estevão, que eu acredito que os irmãos estavam orando também por ele, e ele foi apedrejado. Eu não quero aqui dizer para você, querido, que a oração ela não traz vitória. Sim, ela vai trazer sucesso na sua vida, vai trazer paz. Só que essa oração não é somente em busca de uma libertação, de uma cura, mas que essa oração também seja, querido, uma entrega ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, eu oro nessa noite, Deus, se eu for liberto dessa cadeia, amém. Mas se eu não for, glória a Deus, porque morrerei fazendo a tua obra. Talvez esse era o sentimento de Pedro. Porque quando Pedro morreu, querido, ele não achando digno de ser morto como Cristo pediu, podem crucificar, mas crucifica de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como o meu Cristo. Pedro, Paulo, Silas, quando eram presos, querido, não iam chorando para a cadeia achando ruim, iam felizes, regozijando em suas cadeias. Paulo, escrevendo aos Filipenses, querido, é o livro mais alegre. Alegrei-me, alegrei-me, alegrei-me. Ele estava preso. Aleluia. Eu quero dizer para você hoje, querido, não somente que a oração que traz a vitória, que traz a libertação, ela pode fazer isso, glória a Deus. Mas eu quero dizer também que existe um Deus soberano que pode te dar e também pode não te dar. Pode livrar e também pode não livrar. Eu quero dizer para você que Ele continua sendo Deus, Ele te dando ou Ele não te dando, você tendo muito ou tendo pouco, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é forte, Ele é lindo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e você pouco preocupado está com o que Ele vai te dar, querido, mas a sua preocupação é: Senhor, eu quero dedicar essa oração ao Senhor. Eu quero gastar 1 hora dizendo que Tu és santo, Tu és bom. Quanto tempo você não diz para Ele: Jesus, eu te amo? Tem quanto tempo que você não fala, querido jovem: Jesus Cristo, eu te amo, eu sou perdidamente apaixonado por Ti? Quanto tempo tem que você não deita no colo dEle e chora dizendo: Senhor, obrigado porque Tu me salvou? Eu fui programado, querido, para dar errado. Muitas pessoas foram criadas para dar certo, mas quem está te dizendo que agora eu, pastor André, nasci e fui criado para dar errado? Tudo conspirou para que eu fosse a pior peça desse mundo, mas Ele me escolheu, Ele quis que assim fosse, e tocou em mim e falou: vem para cá. E você também, eu acredito, você nasceu para dar errado, tudo era para dar errado na sua vida, para ser a lástima desse mundo, e como Ele é soberano, Ele decidiu te encontrar, te escolher. Esse é o motivo da tua oração, querido. Gratos, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso.